Pois é, meu amigo, não é brincadeira não. Tô começando a acreditar que o Lula lascou de vez a campanha do Boulos. Pois é. Você deve estar acompanhando que ontem teve um evento flopado do Lula, né? Vergonhoso o evento que o Lula fez. E aí, todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo entraram com ação contra o Lula e contra o Boulos, pedindo a cassação da chapa do Boulos, porque propaganda antecipada. Pois é. Não sei se você sabe, o Lula pediu voto abertamente ao Boulos. E isso, por disposição legal, ou seja, por lei, é crime eleitoral. Pois é. Lascou o Boulos, né? A Maria Helena é a candidata do Novo. Ela escreveu o seguinte: anuncio a todos que estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral contra a pré-campanha de Guilherme Boulos, por evidente propaganda antecipada. Também denunciaremos Lula ao Ministério Público por abuso de poder político. O presidente usou a máquina pública para praticar ato ilegal, o pedido explícito de votos antes da campanha começar. É bom lembrar que o TSE declarou Bolsonaro inelegível por uma acusação parecida: abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na tentativa de ganhos eleitorais. E aí, será que o TSE vai ser coerente e aplicar a mesma punição ao atual presidente? O Ricardo Nunes, que é o apoiado pelo Bolsonaro, também já vai à Justiça Eleitoral contra o pedido de voto de Lula para Boulos. E sabe o que tem no pedido? A mesma coisa: inelegibilidade do Lula e do Boulos. Pois é. Eu não sou advogado eleitoral. Não é minha área. Eu sou tributarista. Mas, quando me perguntaram ontem, eu falei, olha, a pena prevista por campanha eleitoral antecipada, na lei, é multa. É multa. Mas, entretanto, todavia, contudo, advogados especialistas em direito eleitoral advertiram o seguinte: olha, a gente tem que entender que existe uma jurisprudência que já foi aberta pelo TSE, e essa jurisprudência tem que ser seguida. Essa jurisprudência diz o quê? Foi até batizada de jurisprudência Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro ficou inelegível, Boulos e o Lula também devem ficar inelegíveis. Matéria da revista O Antagonista: por jurisprudência Jair Bolsonaro, Boulos pode ficar inelegível até 2032. Que assim seja. Em caráter reservado, eleitoralistas compararam o pedido de voto explícito de Lula aos atos de 7 de setembro de 2022. Os advogados eleitorais consultados por um antagonista nessa quarta-feira afirmaram que o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, pode ter o mandato cassado caso seja eleito prefeito de São Paulo e até ficar inelegível por 8 anos por suposto abuso de poder político nos atos alusivos ao Dia do Trabalhador. Em caráter reservado, eleitoralistas compararam o pedido de voto explícito de Lula aos atos de 7 de setembro de 2022, na esplanada dos ministérios, cujo beneficiário foi o ex-presidente da República. Jair Bolsonaro foi condenado em outubro do ano passado a 8 anos de inelegibilidade, por ter se beneficiado de um desfile cívico que teve caráter meramente eleitoreiro, após o TSE acatar 2 ações impetradas pelo PDT e União Brasil. No julgamento, os ministros do TSE entenderam que tanto Bolsonaro quanto o general Braga Neto usaram desfiles cívicos de 7 de setembro para arregimentar pessoas ao comício realizado após as comemorações. Abre aspas. Basta verificar os vídeos para ver que o que se fez foi o grande finale de algo engendrado desde a convenção partidária do PL. Naquele 7 de setembro, não houve nenhuma confusão. Houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o eleitoral. O abuso é claro, disse na ocasião o ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O desfile foi custeado pelo Estado e houve transmissão da TV no Brasil. No caso de Boulos, os advogados eleitorais consultados por este site apontam que a situação é até mais grave,
já que houve pedido de voto de Lula, o que não ocorreu nos atos de 7 de setembro. Outro ponto abordado pelos eleitoralistas é a possibilidade de uso de dinheiro de sindicato em um ato de caráter eleitoral, uma outra conduta vedada pela legislação eleitoral. Caso ocorra uma condenação, Boulos ficará inelegível por 8 anos a partir do ato em si, ou seja, o ano de 2032. Vamos lá, por que não o Lula? Ah, mas o Lula não foi o beneficiário. Foi sim, porque aqui há um acordo. Se Lula elege Boulos, Boulos apoia Lula. Então, sim, aqui o TSE tem a obrigação moral de deixar tanto Boulos quanto Lula inelegível. E aí, meu amigo, é uma questão de ter coragem. Eu, sinceramente, no momento agora, se fosse o Bolsonaro ou o PL, não entraria com essa ação. Não. Eu esperaria. 2026, a presidência do TSE muda para o Cássio Nunes e ingressaria com essa ação em 2026. Afinal, o Lula esperou um tempo até fazer o ingresso da ação. Então, eu esperaria. Ou seja, iria pedir a inelegibilidade agora do Boulos e do Lula depois. E sim, se o TSE realmente tiver agora o interesse de cumprir o que a lei manda, e aí vamos lembrar que dessa vez o TSE está no holofote do Elon Musk e do Congresso norte-americano. Ou libera Bolsonaro para concorrer, dizendo que o que se decidiu contra Bolsonaro foi revisto e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, assim como o entendimento jurisprudencial. Se o TSE mudar o entendimento por causa do Lula, tem que mudar para o Bolsonaro também. O entendimento que o TSE der nessa ação contra o Lula vai ter que retroagir para o Bolsonaro. E aí? Como é que fica? Hã? Pois é. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu estou começando a pensar que a batata, tanto do Lula quanto do Boulos, estão assando. Vamos lá. E se não acontecer isso? Vai acontecer uma coisa ainda mais complicada para o Lula. Pois é. Vai ter que enfrentar o Tarcísio em 2026. Aí o buraco é mais embaixo. Vamos começar falando de salário mínimo. O Lula aumentou o salário mínimo brasileiro para R$ 1.412. O Tarcísio também aumentou o salário mínimo do estado de São Paulo. Pois é, R$ 1.640, R$ 228 a mais do que o Lula. A Sonaira, ela escreveu o seguinte: a valorização do trabalhador sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas. O salário mínimo estadual foi elevado para 1.640, superando o mínimo nacional de 1.412, definido pelo governo federal. Este aumento não só beneficia diretamente os trabalhadores paulistas, mas também reflete o compromisso do governador em valorizar e respeitar aqueles que contribuem diretamente para o nosso progresso. A todos os trabalhadores, nossa gratidão e respeito. Vamos seguir construindo um futuro onde o trabalho digno seja a base para o desenvolvimento e a prosperidade de todos. Pois é, meu amigo, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma matéria do Mário Sabino no jornal Metrópolis. Lula, que não governa nada, vai ter que enfrentar Tarcísio, que governa muito. E aí, o resultado é inevitável. O evento de ontem, flopado do Lula, mostrou. Tarcísio, por si só, já tem um carisma muito grande. Com o Bolsonaro apontando o dedo para ele, então, muito maior. Então, é meio difícil alguém engolir o argumento de que o Lula consegue ganhar do Tarcísio de Freitas. Não dá. Mais difícil ainda é engolir um argumento de que alguém apoiado pelo Lula ganha do Tarcísio. Meu amigo, o brasileiro tem cara, jeito e andar de trouxa, mas não é trouxa não. E aí eu me refiro a mim também, que sou brasileiro, tá? Não é trouxa não. É meio difícil alguém em sã consciência acreditar que Lula ganharia de Tarcísio, principalmente depois de tanta M que ele vem fazendo. Vamos falar de fofoca? Vamos falar de
artistas famosos em vez de falar de política? Claro que não. Eu detesto esse negócio de artista famoso e falar de fofoca. Mas eu gosto de falar de política. E quando uma coisa mistura com a outra, aí a gente tem que falar. Pois é. A Madonna, vocês sabem, é aquela senhorinha que faz show até hoje. A Madonna, ela vai fazer um show de grátis aqui no Brasil. De grátis para seu ninguém, tá? Porque o show vai sair, é muito caro, mas é muito caro mesmo para os pagadores de impostos. A Madonna que vai fazer esse show, e aí, presta atenção, vai fazer um show que não vai cobrar nada de ingresso da população, mas vai cobrar muito da população através de impostos. Então, o trouxa que vai pagar o imposto e que detesta o show da Madonna, não vai. Mas pelo menos vai ter a sensação de saber que o cara que está lá assistindo está separado por um muro. Fizeram um verdadeiro apartheid, um muro de Berlim. De um lado, a Madonna, do outro, ou seja, o capitalismo, do outro, o socialismo. Um bando de socialistas querendo estar no lugar da Madonna e ver a Madonna. Fizeram um muro para separar o palco e tá todo mundo revoltado com isso. E o pior é a grana, né? Madonna vai ganhar 17 milhões por show gratuito? Não dá, né? Não é gratuito. A cantora Madonna receberá mais de 17 milhões de cachê pela sua apresentação em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado. A expectativa é que o show receba cerca de 1,5 milhão de pessoas na praia carioca. Pois é, meu amigo. Eu já dei minha opinião para vocês sobre dinheiro público bancando artista. Quando é artista estrangeiro, ainda é pior ainda. Quando é artista ruim, pior ainda, né? Então, entenda o seguinte. Eu tenho o seguinte posicionamento. Cultura, eu ia falar palavrão. Cultura é nada, tá? Isso não é cultura, não. Entenda o seguinte. Cultura é coisa de sociedade, tá? Cultura é coisa de sociedade. Segurança, saúde, educação, isso é coisa de Estado, mas cultura é de sociedade. Você bancar artista por lei, Rouanet, ou por cachê, ou pelo que quer que seja, é um absurdo. Vamos lá, eu como pagador de impostos, eu sou totalmente contra Madonna cantar no Brasil e receber dinheiro de impostos, contra o Gustavo Lima, contra a Ivete Sangalo, contra a Cláudia Leite, contra qualquer um. Quer cantar? Faça o show, cobre ingresso, quem trabalhou e tem condição de pagar, vá. Vá. Simples assim. Porque no final isso só serve para fazer campanha política para os outros. É só para isso que serve, tá? Só para isso que serve. Outro ponto que nós precisamos levar em consideração aqui eu sou contra, até porque, por exemplo, eu sou contra a Marcha para Jesus bancada com dinheiro público. Por quê? Tem homossexuais, tem pessoas que são ateus, tem pessoas que são de outro espectro religioso que pagam impostos. E eles não vão ficar satisfeitos em ver o seu dinheiro na Marcha para Jesus. Assim como tem a parada gay. Eu sou contra dinheiro público na parada gay. Porque tem cristão que é contra isso e que paga impostos que está vendo o seu dinheiro usado para lá. Você quer resolver o problema e dar cultura através do Estado? Primeiro, arruma segurança pública, a infraestrutura, saneamento básico, saúde e educação. Resolveu esses problemas? Aí você pode contratar até o Urso Balu para fazer show vestido de calcinha. Não me importa. Mas primeiro resolve os problemas públicos. Agora, num país de merda como o Brasil, você utilizar dinheiro público para pôr Madonna cantar, toma vergonha na cara. Quem é que está realizando esse show, seja lá quem for, se for a prefeitura, se for o Estado, se for o governo federal, e eu acho que é a prefeitura. E tome vergonha na cara. Isso é só fim eleitoreiro. E mais vergonhoso do que o cara que paga é o brasileiro que vai lá para assistir esse show, achando
que é de graça. Oh, meu Deus. Achando que é de graça. Vamos lá. A gente falou do caso Lula aqui, que o negócio pode dar ruim pro Lula. E aí, entende um negocinho. Pau que nasce torto nunca se endireita. Citei ao Tchan. Quem lembra dessa porcaria? Né? Citei, tá bom? Mas vamos lá. Por que eu tô dizendo isso? Pelo seguinte. Da mesma forma que hoje a direita é a perseguida, mais cedo ou mais tarde, chega na esquerda. E aí uma casta que tem o poder da caneta manda em todo mundo. Ministério Público Eleitoral pede a condenação de ministro de Lula e de governador de Alagoas. O Ministério Público Eleitoral se manifestou na segunda-feira a favor da condenação do ministro dos Transportes Renan Filho, ministro Lula, e do governador do estado do Alagoas, Paulo Dantas, que é do MDB, base de apoio do Lula, por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. De acordo com o parecer obtido pela Revista Oeste, ao lado do deputado federal Rafael Brito, do MDB de Alagoas, os dois teriam usado a estrutura do Programa Social Bolsa Escola 10 para promover suas candidaturas. Na época, Renan Filho era governador do estado e concorreria ao Senado. Dantas era seu vice-governador e Brito era secretário estadual de Educação. Pois é, o Ministério Público agora na cola da esquerda, hein? Deu ruim, hein? Pois é, eu falei que mais cedo ou mais tarde a água ia bater no bumbum da esquerda também. E aí, se bateu, tá frio a água, senta e chora, meu filho. Senta e chora, porque não tem o que fazer. Mais cedo ou mais tarde, vocês que promoveram a censura, que falam, vão perseguir agora, vão usar isso, vão sentir na pele também. Eu ainda penso como o Demétrio da Globo News. Questões burocráticas, interferir no voto é muito complicado. Juízes que não foram eleitos caçarem mandatos de governadores, de prefeitos, de presidente, torná-los inelegíveis, é muito complicado. Muito complicado. Todas as ações têm que ser voltadas para que não haja abuso eleitoral ainda durante a campanha. Antes da campanha. Agora, se o Estado foi omisso em fiscalizar, em regularizar a questão eleitoral, depois do cara eleito, escolhido pelo povo, é um juiz que vem e caça o Moro, o Dallagnol, ou que seja um deputado de esquerda ou governador de esquerda, não concordo. Não concordo, não. Esse é meu ponto de vista. Põe regras fixas, quer fazer uma campanha simples e barata? Ninguém pode se manifestar, cria um YouTube só de candidatos. E aí, quem quiser vai lá e assiste, só programa propaganda eleitoral e um YouTube só para candidatos. Acabou. E perna. Sem dinheiro eleitoral, sem recurso. Se alguém for pego cometendo crime durante o período eleitoral, prisão em flagrante e expulso do pleito eleitoral. Você não espera o cara ser eleito para depois caçar o cara. Vamos lá. Nós temos o Boulos concorrendo a prefeito. Pediu voto explicitamente numa campanha com o presidente. Prisão. Prisão. É crime aqui, ó. É flagrante. Prisão. É retirado do jogo. Simples assim. É explícito. Vocês não viram o pedido de voto? É simples assim. Não deixa o cara concorrer. Agora, não faz nada, é omisso, deixa o cara concorrer, o cara ganha. Depois que o cara ganha, vem um juiz que ninguém conhece, como disse o Demétrio, da Globo News, e arranca o cara. Tá de sacanagem. Que beleza de democracia é essa, né? Pra não falar outra palavra com B. Não é isso? Beleza? Pessoal, obrigado. Eu sei que vocês não concordam com tudo que eu falo, e que bom que é assim. A graça do jogo é a pluralidade. Mas me fala aí, o que você acha do dinheiro público ser utilizado para eventos culturais, que não é cultura nenhuma? O que você acha de um juiz poder vir depois e caçar uma pessoa eleita pelo voto do povo? O que você acha do Lula não se tornar inelegível, nem o Boulos, depois de ter feito pior do que o Bolsonaro? Coloca no comentário que eu quero saber, viu?